Café fotográfico, terceiro vídeo. Nesse terceiro vídeo eu quero abordar assuntos mais técnicos e não quero entrar muito no assunto da fotografia com celular, se bem que não tem como fugir disso, porque cada dia que eu entro nos grupos de fotografia eu vejo lá os problemas apresentados por quem usa o celular para fotografar, né? Um dos que eu percebi hoje mesmo, quer dizer, eu percebo todos os dias, mas hoje novamente foi visto isso, que o pessoal usa o celular, como eu já falei, na vertical, só que além de usar na vertical, em situações que até não demandariam o uso na vertical, eles usam no formato wide, que o nome já está dizendo, wide é largura, né? Então é aquela tela widescreen que tem nas televisões mais modernas agora, que é a proporção 16:9, a televisão antiga era 4:3, só que usam na vertical, e aí fica o 9:16, ou seja, fica uma coisa horrorosa, espichada. Então é uma coisa a mais, né, para a gente lembrar que se for fotografar na vertical, pelo menos não use o formato wide. Então o assunto de hoje, o tema de hoje é exposição. Então, sobre a exposição fotográfica, nós vamos abordar assim de maneira bastante simples, né? Para a gente saber o que é, né, a exposição fotográfica, né? Então a exposição fotográfica é a combinação dos parâmetros que nós podemos ajustar, como a abertura, tempo de exposição, né, ou velocidade, e o ISO, que é a sensibilidade, né, que é aquele antigo ASA das câmeras de filme, né? Então se comprava um filme ASA 100 para fotografar durante o dia, uma ASA 400 já para situações de dia mais nublado, e tinha até o ASA 1000 para fotografar à noite, né? Hoje em dia a gente faz esse ajuste na própria câmera, né? E claro que a exposição vai depender da luz que nós temos disponível, né? Então, às vezes é a luz natural, normalmente, né? Quando fotografamos na luz do dia ou mesmo à noite com a luz que está disponível, as luzes das ruas, as luzes, enfim, do objeto que nós estamos fotografando, ou então a luz artificial que se coloca nos estúdios, né? Ou o próprio flash da câmera, né? Que tem que ter muito cuidado ao usar flash, porque acaba o flash às vezes piorando a situação, como eu já falei, em shows, por exemplo, o flash não vai ajudar, né? Ele não vai chegar até o palco, pelo contrário, a câmera vai interpretar que aquilo está bem iluminado, não está, e vai iluminar só a cabeça de quem está na frente, então é inadequado. Eu até uso pouquíssimo flash, e na maioria das vezes que eu uso flash é durante o dia, que é o flash de preenchimento, ou seja, o fill flash, né? Isso ele ajuda bastante quando a gente tem que fotografar um objeto, uma pessoa que está na contraluz, né? Ou seja, a luz está vindo por trás da pessoa, e aí a gente faz a fotometria porque tu quer que apareça o background, né, o fundo, e se faz a fotometria correta para o fundo, mas aí o que vai acontecer? O rosto da pessoa, do animal, vai ficar subexposto. Então se coloca um flash de preenchimento para ficar adequado. E aí nós entramos justamente na exposição com esses termos de exposição normal, a foto subexposta e a foto superexposta. A foto subexposta é uma foto que fica mais escura e a superexposta que fica muito clara. Isso não quer dizer que tenha sempre uma exposição correta que seja no ponto neutro. Não é isso. Tem fotos em que elas são de cenas predominantemente escuras e tem outras que são de cenas predominantemente claras. Mas agora, inicialmente, o que nós vamos buscar é um ajuste para que se atinja
aquilo que a gente vê no fotômetro da câmera, né? Que se atinja o equilíbrio, que se atinja onde está o zero. Mas a gente pode também subexpor ou superexpor, dependendo da intenção que nós temos, né? Um comparativo da exposição que eu achei interessante, que eu peguei de um livro, é que como se fosse uma torneira, né, aonde se ajustasse a abertura é o quanto se abre da torneira, né? E a velocidade seria aquilo que está saindo ali na torneira e o ISO seria a sensibilidade, ou seja, o quanto que a gente está captando daquilo num copo. Esse slide aí vocês vão olhar com mais detalhe, né? E eu acredito que é uma explicação muito boa, né? E também existe um outro slide aí que é sobre o fotômetro da câmera, né? E aí ali mostra 3 fotos, uma subexposta, outra com a exposição normal e outra superexposta, né? E o importante é saber que a câmera ela pode ser orientada para medir essa exposição, né? Ou seja, o fotômetro da câmera ele vai receber orientações de onde a gente vai fazer a medição. Normalmente ela vem como default, né? Como pré-ajustamento, uma coisa que abrange praticamente todo o quadro, toda a cena, com um pouquinho mais de ênfase aonde está o foco, onde a gente deixar o ponto de foco. Esse aí se chama matricial nas câmeras da Nikon e é o evaluativo nas câmeras da Canon. Então ele faz uma análise de toda a cena e faz uma matriz matemática, né, para calcular qual seria a exposição correta. Um outro modo de medição da exposição é o Center Weight Average, ou seja, onde ele dá mais peso para a posição central, no meio do quadro, né? E tem, finalmente, o pontual ou spot, que é aquele que você define um ponto aonde você quer fazer a medição, né? Então, muitas vezes é importante se fazer a medição de um objeto naquele ponto, porque principalmente quando tem objetos que são muito claros ou muito escuros, né? Se mede ali e despreza-se o que está acontecendo no restante da cena, por exemplo, o fundo, né? O plano de fundo pode ficar estourado ou pode ficar subexposto porque o objeto é a coisa mais importante ali e não se quer mostrar todo o fundo. Nas cenas de paisagem já não acontece isso, porque a gente tem que praticamente mostrar tanto o primeiro plano como o segundo plano corretamente expostos, né? Mas há situações em que a gente pode deixar só o objeto corretamente exposto. Nas câmeras da Canon existe também um modo de medição da exposição chamado parcial. Esse parcial ele é ele leva em consideração uma área um pouquinho maior do que o pontual, né, do que o spot. Então, um pouquinho maior, sem ser toda aquela área central. Então é importante, como eu disse, que vocês primeiramente leiam o manual da sua câmera para ver aonde que se pode fazer o ajuste da medição da exposição, né? Então tem câmeras mais avançadas que tem um botão dedicado para isso, e de outras câmeras de entrada você vai ter que ir no menu, procurar e fazer a mudança conforme a gente deseja. Uma coisa que tem que ficar bem clara é não confundir modos de medição da exposição com modos de exposição.
Então, os modos de exposição é aqueles, prioridade de abertura. Começa pelo automático, né? Mas isso aí nós vamos meio que deixar de fora, né? Mas é um modo prioridade de abertura, prioridade de tempo ou de velocidade, né? E o modo manual, né? Então, e o program, né, que é o modo programa, que esse é um passinho adiante do modo automático, né? Porque no program a câmera vai escolher, de acordo com a fotometria, vai escolher a abertura e a velocidade, e a gente pode escolher o ISO, a gente pode também, nesses pares entre abertura e velocidade, a gente pode mudar também, dependendo do que a gente quer de profundidade de campo. Não precisa aceitar exatamente aquilo que a câmera determinou, mas é possível mudar. E no modo prioridade de abertura, a gente fixa uma abertura e um ISO, né? E aí a câmera vai te dar um tempo de exposição. E no modo prioridade de velocidade, a gente fixa uma velocidade, a câmera vai ajustar a abertura de acordo com o ISO que está ali. O ISO também pode ser automático. Muitas vezes a gente pode colocar em ISO automático e pode até dar parâmetros para esse ISO, né? Um valor mínimo e máximo, e até combinado com velocidade, porque muitas vezes a gente quer que tenha uma velocidade mínima, né? Ou seja, não quer que tenha uma velocidade abaixo daquela. Então pode-se combinar isso. E eu tenho o modo manual, onde tudo é ajustado manualmente. Então nós temos que deixar bem claro que o que serve para nós é ter essa flexibilidade de ajustes, ou seja, nós temos que aprender tudo. E também não vamos confundir fotografar em modo manual como ser profissional. Não tem nada a ver com isso. O profissional muitas vezes usa um modo manual, mas isso não quer dizer que a pessoa é profissional ou não. Todos têm que saber usar o modo manual, mas há situações em que profissionais, por exemplo, profissionais da área de esportes ou da área de fotografia de aves em voo, que eles vão usar os modos ou de prioridade de velocidade ou de prioridade de abertura. Então, isso aí não quer dizer, tem muita gente que confunde isso. Até em curso de fotografia eu já vi gente dizer, não, se não fotografa no modo manual não é profissional. Não tem nada a ver com isso. Já tem vários artigos, depois eu posso trazer para vocês artigos desse tipo. Então, espero que esteja esclarecido isso. Depois nós vamos abordar cada um dos modos de exposição, né? E como já abordamos anteriormente, os modos de medição da exposição. Não quero me estender muito, então, porque esse é um dos primeiros assuntos técnicos que nós vamos tratar, né? E eu só queria, assim, finalizar falando sobre os níveis, os 4 níveis de aprendizado. Isso aqui eu peguei de um livro do Rick Simon, que é um fotógrafo, acho que norte-americano. Então ele diz que tem 4 níveis. O primeiro nível é aquele nível da incompetência inconsistente, ou seja, nós não sabemos que nós não somos bons. Ou seja, a gente não está consciente de que a coisa não está boa, que não estamos fotografando bem. Isso serve também não só para fotografia, né? A outra é a incompetência consciente, ou seja, a gente sabe que a coisa não está indo bem e precisa de ajuda, né? Depois é a competência consciente, ou seja, nós sabemos que dominamos o assunto, que temos conhecimento do assunto. E o último nível é a competência inconsciente, ou seja, a gente faz mais ou menos as coisas já de uma maneira
automática. É o caso de quem aprende a dirigir um carro, né, que hoje em dia até os carros estão tudo com câmbio automático, mas quem aprende a dirigir um carro com câmbio manual, que depois de um certo tempo, aquilo ali já foi aprendido e a pessoa não tem mais dificuldade, não precisa pensar para fazer aquilo. Então é o que ocorre na fotografia, quando a gente já tem domínio das coisas, a gente vê uma cena e já sabe mais ou menos o que tem que fazer, aonde que vai se posicionar, que velocidade vai usar, que ISO vai usar, que abertura vai usar, né? Porque a pessoa já sabe, olha, eu quero mais ou menos profundidade de campo. Esse é um assunto muito importante, a profundidade de campo, que nós vamos entrar vamos abordar num próximo vídeo. Então, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e mais adiante nós seguiremos com os assuntos técnicos de fotografia.